Book of Acts, chapter 11, Livro de Atos, capítulo 11, verse 26. versículo 26. And when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year, they assembled with the church and taught a great many people. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. And the disciples were first called Christians in Antioch. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. As you know that this, especially in the evening session, Como os irmãos já sabem, especialmente nas sessões da noite, now my part is the whispers of the Holy Spirit. a minha parte é compartilhar sobre os sussurros do Espírito Santo. Because the theme for this conference is the Holy Spirit in the life of a child of God. Porque o tema dessa conferência é o Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. So last night we especially start from Book of Acts chapter 11. Na noite anterior, especialmente, começamos a partir do capítulo 11 do livro de Atos. We have mentioned that the Book of Acts actually is the Acts of the Holy Spirit, E mencionamos que o livro de Atos, na verdade, são os atos do Espírito Santo, working through the apostles. operando por meio dos apóstolos. So it is also called the Acts of the E Apostles. também é chamado Atos dos Apóstolos. Then you discover the whole book can be divided in two parts. Então descobrimos que todo o livro pode ser dividido em duas partes. First 12 Os chapters primeiros 12 capítulos and the rest. e depois os demais capítulos. Now in the first part you find Apostle Peter stands out. Na primeira parte, vemos que o apóstolo Pedro se sobressai. And then in the last part you find Apostle Paul stands out. Na última parte, o apóstolo Paulo se sobressai. When the Lord first called Peter to follow him, Quando por primeira vez o Senhor chamou Pedro para segui-lo, he was casting the net. Pedro estava lançando as redes. So his ministry always casting out the net. Assim, o ministério do Pedro é sempre lançar redes. He always involved with the foundational work. Ele está sempre envolvido com aquele trabalho de fundamento. So Bible always talk about the foundation which has been laid by the apostles. A Bíblia sempre fala dos fundamentos que foram estabelecidos pelos apóstolos. Because foundation is the beginning of all structure. Porque o fundamento é o começo de qualquer estrutura. When we talk about the gospel, Quando falamos do Evangelho, when we talk about the church, ou quando falamos da igreja, we will talk about the beginning. falamos do princípio. Aside from Christ, A parte de Cristo, now you find that these apostles, they were called to lay the foundation. descobrimos que os apóstolos foram chamados para lançar os fundamentos. So the first 12 chapter, you see how Holy Spirit laid the foundation through the apostles. Então, nos 12 primeiros capítulos do livro de Atos, vemos como o Espírito Santo lançou os fundamentos por meio dos So apóstolos. the church was born. Então a igreja nasceu, Because when Peter cast out his net on the day of Pentecost, porque quando Pedro lançou a sua rede no dia de Pentecostes, 3,000 fish came into the net. 3.000 peixinhos entraram naquela rede. Then another net, 5,000 fish. Lançou a rede outra vez, mais 5.000 peixes. So the church was not only born on the day of Pentecost, Então a igreja não apenas nasceu no dia do Pentecostes, and also the church as the body of Christ grow. To grow, you can grow. também a partir dali a igreja como corpo de Cristo cresceu. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, Now this body of Christ ought to be grow unto maturity. esse corpo de Cristo deve crescer até atingir a maturidade. So after the Holy Spirit used the apostles, Então, depois Peter and others, Do Espírito Santo usar os apóstolos, Pedro e lay the outros, foundation, para lançar o fundamento, then he has called another apostle. então o Senhor chamou outro apóstolo. Apostle Paul was tent maker. O apóstolo Paulo era um construtor de tendas So his ministry always with the building. e seu ministério sempre está relacionado com a edificação, Somehow try to edify the saints. de alguma forma tentando edificar os santos. And the church will be built up together. E a igreja vai ser edificada junta. So this ministry definitely is with Apostle Paul. Então, esse de fato é o ministério do apóstolo Paulo. So thank God for the birth of the church. Então, graças ao Senhor pelo nascimento da igreja. And we also see the initial growth in the church. E nós vemos também aquele crescimento inicial na igreja. But the growth ought to be
unto maturity. Mas esse crescimento tem que conduzir à maturidade. So Bible talk about fullness. Então a Bíblia fala da plenitude. In order to reach the A fullness, fim de alcançar a plenitude, and then you discover, você descobre starting que, from chapter 13, começando do capítulo 13 do livro de Atos, as if the Holy Spirit turned to another chapter. é como se o Espírito Santo virasse uma outra página da It is a história. new chapter. É um outro capítulo. But it doesn't mean that it will replace the old chapter, no. Mas não significa que vai reproduzir simplesmente os capítulos antigos, não. It is continuation. É uma continuação. The second chapter is built upon the first chapter. É um segundo capítulo edificado sobre o primeiro capítulo. So you discover in the first chapter, Então você descobre que no primeiro capítulo, now how Holy Spirit como que o Espírito Santo manifests itself just like a fire, manifesta-se como fogo, the wind, o vento, or something like an earthquake. ou uma coisa semelhante a um terremoto, And speaking of tongues, e falar em línguas. really draw many people to His presence. Realmente uma coisa que atrai muitas pessoas para a sua And presença. then you discover how the church was born. Então descobrimos como que a igreja nasceu. How the Holy Spirit laid the foundation through the apostles. Como o Espírito Santo lançou aqueles fundamentos através dos So apóstolos. one manifestation after another in the first 12 chapters of the book of Acts. Primeiros 12 capítulos do livro de Atos, uma manifestação após a outra. And we thank the Lord for the wonderful initial work. E nós agradecemos ao Senhor por aquele maravilhoso trabalho inicial. But you know that this body ought to grow. Mas sabemos que o corpo tem que crescer In order to grow unto maturity. a fim de atingir a maturidade. And then you discover, starting from chapter 13, E descobrimos que começando no capítulo 13, there is a new beginning. é um novo começo. Now it started with the church in Antioch. Agora começa com a igreja em Antioquia. Remember, Está lembrando? the work there is not different from the work in A Jerusalem, obra em Antioquia não é diferente da obra em Jerusalém, but something deeper, mas algo mais profundo, something fuller. algo mais pleno. Do you see what I mean, brothers? Estão vendo o que eu quero dizer, irmãos? Now, in the first 12 Nos chapters, primeiros 12 capítulos, you see the work. você vê a obra. Because of that wonderful work, E por causa daquela maravilhosa obra, and then people, then the whole world may be one for Christ. então todo aquele mundo pode, todas as pessoas podem ser um por Cristo. From Jerusalem, A partir de Jerusalém, Samaria, depois para and Samaria the end of the earth. e até os confins da terra. Now, to accomplish this work, Agora, para fazer essa obra, you need a power você precisa poder. which is much greater than nuclear E é power. um poder muito maior do que o poder nuclear. It happened. E aconteceu So mesmo. sometimes, you know, brothers and sisters, we are so belittle the power of the Holy Spirit. Ah, irmãos e irmãs, algumas vezes nós diminuímos tanto o poder do Espírito We Santo. see someone rolling on the floor. Nós vemos alguém rolando no chão. We say that's the power of the Holy Dizendo, Spirit. ah, isso é o poder do Espírito Santo. Much greater than that. Não, o poder do Espírito Santo é mais do que Because it will isso. conquer the whole world for Christ. Porque é um poder que vai conquistar todo o mundo para Cristo. So on the day of Então, Pentecost, no dia de you Pentecostes, see now the power for really from on high. você vê que de fato vê aquele poder do alto. Now, if you are really involved with the work, Se você de fato está envolvido com a obra, now you have to enter into the operation room. agora você tem que entrar na sala de cirurgia. Remember when you see all sinners here, Então, quando você vê todos aqueles pecadores ali, and then you have to win them to e Christ. você tem que ganhá-los para Cristo, Think about it. pensa This is nisso. a matter of life and death. É uma questão de vida ou morte. When the doctor had to go through operation, Quando o médico tem que realizar aquela operação, normally it involved with a matter of life or death. normalmente está envolvendo alguma questão de vida ou morte. And you see those doctors. E você vê aqueles médicos They are clothed with a special garment. estão vestidos com uma vestimenta especial. That garment represents their part skill and also their power. Aquela vestimenta representa tanto a sua habilidade quanto o seu poder. And later you know that how many lives were saved. E nós sabemos mais tarde quantas almas são salvas, So quantas thank the vidas Lord. são salvas. Graças You ao find the Senhor. Holy Spirit in the work of a child of God. Você descobre o Espírito Santo operando na vida do Filho de Deus. Thank God for the first 12 chapter of Book of Acts. Graças ao Senhor pelos 12 primeiros capítulos do livro de Atos. But thank the Lord. Mas graças ao When we Senhor, come to the second part, quando chegamos à segunda parte, then you discover the church of Antioch. então descobrimos que a igreja em Antioquia, Somehow Holy Spirit has
has started a new De chapter. alguma forma, o Espírito Santo começou um novo capítulo. Somehow Holy Spirit tried to draw our attention. De alguma forma, o Espírito Santo quer chamar a nossa atenção. He's still acting. E ele ainda está operando. Now, starting from chapter 13 all the way to chapter 28, Começando o capítulo 13, todo o caminho até o capítulo 28 de these Atos. are still the acts of the Holy Spirit. Ainda são os atos do Espírito Santo. Now, sometimes we were so overwhelmed by chapter 2. Algumas vezes estamos tão impressionados com o capítulo 2. When we think of the Holy Spirit, we all think something dramatic. Quando pensamos no Espírito Santo, pensamos sempre em algo dramático. Of course it's dramatic. Claro que é uma coisa Of course dramática. it's powerful. Claro que é poderoso. You have win the whole world for Christ. Porque tem que ganhar todo mundo para Do you Cristo. see that? Está vendo That's isso? why we need to be clothed with the power from on high. Por isso que precisamos ser revestidos com o poder do alto. And because of that, E por causa disso, people are saved. as pessoas são salvas. Because of that, Por causa the disso, church was built. a igreja foi Church edificada. was born. A igreja nasceu. But remember, brothers, Mas lembre-se, you irmãos e can never irmãs, always dwell in that state. você nunca pode permanecer nesse estágio. Baby is lovely. É tão querido um bebezinho. Now, to be a baby in Christ is lovely. Ser um bebê em Cristo, que coisa mais bonita. But remember, Mas lembre-se, it is time for us to have a milk. tem o tempo de ter um leitinho Also, we have to grow unto maturity that we can have a solid food. e também temos que crescer à maturidade para que possamos receber alimento sólido. So this time we really have a burden. Então, nessa vez agora, realmente temos um Because, encargo. brothers, sisters, Porque, irmãos e irmãs, somehow we are missing something de today. alguma forma, nos dias de hoje, estamos perdendo We algo. talk about the age of the Holy Spirit. Falamos da era do Espírito Santo. Now, whenever we see such a dramatic manifestation, Sempre que vemos essas manifestações dramáticas, when we see the mega churches everywhere, quando vemos essas mega igrejas, todas as partes, everything is in a grand style. tudo é em estilo grandioso, Everything is in a grand scale. tudo em escala grandiosa. My brothers and Meus sisters, irmãos e irmãs, then somehow então de alguma forma we missed most important ingredient in the Holy Spirit. nós perdemos o aspecto mais importante do Espírito Santo. So probably Holy Spirit try to remind us once again. Então provavelmente uma vez mais o Espírito Santo tenta fazer nos lembrar About Christians. o que são os cristãos. Who are Christians? Quem são os cristãos? There are so many nominal Há Christians. tantos cristãos nominais, So many Christians just follow the institution. tantos cristãos simplesmente seguem uma instituição. Some Christians, they are so religious. Alguns são tão religiosos. Remember, Lembre-se, these are all saved. todos são salvos. They all believe in Jesus Christ, their Savior. Todos creem em Jesus como seu Salvador. But remember, Mas lembre-se, now if we are all led by the Holy Spirit, se todos somos guiados pelo Espírito Santo, thank the Lord. graças ao Senhor, We enter into the gate by the Holy Spirit. nós entramos nas portas através do Espírito Santo. But we also have to grow in the Holy Spirit. Mas também temos que crescer no Espírito Santo. So thank the Lord for what His wonderful work. Então, graças ao Senhor por sua obra maravilhosa. Think about it. Pensa bem nisso. If any one of us can be saved, Se qualquer um de nós foi it salvo, must be a miracle. deve ter sido um milagre. For me, for you and me as a sinner, Para você e para mim, como pecadores, we can be saved. podemos ter sido It salvos. must be a drama. Deve ter acontecido um drama. Do you see that, brothers and Está sisters? vendo isso, irmãos e It's irmãs? an unfolding drama of redemption. É o drama, o desvendar do drama da redenção. If it's a drama, É um drama. it must be dramatic. Tem que ser alguma coisa dramática. And you know, every one of us, E sabe que cada um de Holy nós, Spirit has done dramatic work. o Espírito Santo fez de fato uma obra Then dramática. you are saved. Então você foi salvo. And I am saved. Então eu fui salvo também. But brothers, Mas irmãos, remember, lembrem-se, when you see something dramatic, quando você vê algo dramático, you can see it. você pode ver, You can hear it. você pode ouvir, You can feel it. pode sentir Everything from the outside. tudo do exterior. But don't forget, Mas não esqueça, we are going to live a life by faith. nós viveremos uma vida pela fé. Now, faith is by faith, it's not by sight. Agora, se é pela fé, não é pela visão. To live by sight Viver pela visão is live by excitation. é viver pela empolgação, It's live by drama. é viver pelo drama. So, brothers and sisters, Então, irmãs e these are irmãs, very good. isso são coisas importantes. Without dramatic work of the Holy Spirit, Sem essa obra dramática do Espírito we will Santo, never get saved. nós nunca seríamos salvos. Thank the Lord for He has done in our life. Graças ao Senhor pelo que Ele tem feito na nossa And vida. thank God E graças a Deus, for in every place you find the church is born. porque em todas as partes descobrimos que a igreja nasceu. But one thing, Mas uma coisa é certa. through the 13 chapter epistles apostles,
Através das 13 epístolas dos apóstolos, we discover a vessel prepared by the Holy Spirit. descobrimos um vaso preparado pelo Espírito Santo. And somehow the Holy Spirit tried to freeze him for 11 E years. de alguma forma o Espírito Santo tentou congelar aquele vaso, o Paulo, por 11 anos. And then one day, E um dia, someone knocked the door. alguém bateu na porta. When he opened the door, E quando ele abriu a porta, he saw that's Barnabas. ele viu Barnabé diante de Now si. Barnabas went all his ways. Agora Barnabé foi todo o seu He caminho went to e Tarsus foi até to Tarsus seek Saul, buscar o Saulo and he had found him. e ele o encontrou. Now in Greek, Agora no grego, give you the impression as if someone is like a pearl searcher. a impressão que a palavra nos dá é que alguém procurando uma pérola. Some diver had to dive enough. Tem que mergulhar lá no fundo do mar. They should be deep enough. Tem que ser fundo o suficiente They should search all the corners. e ele tem que buscar por todas as partes. Finally, they found the Até pearl. que finalmente ele encontrou a pérola. Oh, my brothers and sisters. Ah, irmãos e irmãs, Remember, the pearl was under a kind of work in silence. e lembro que a pérola é uma coisa que estava sob um trabalho que foi feito no silêncio. When some sea creatures Quando algumas criaturas do mar was hurt by the sand, são feridas pela areia do mar, instead of pushing the sand away, ao invés dessa criatura mandar a areia embora, somehow the sea creature embraced the sand. de alguma forma aquela criatura do mar vai abraçar aquele grão de One areia, layer, uma camada, another layer, mais outra camada, another layer. mais outra camada, Finally, até que finalmente the pearl was born. uma pérola nasceu. So, brothers, Então, irmãs, we do not know how much Paul has learned during the first 11 years. nós não sabemos o quanto Paulo teve de aprender durante aqueles primeiros 11 That was anos. secret. Foi algo em That secreto. was hidden. Isso foi algo escondido. That will tell you the power of Paul. Isso vai nos falar aonde veio o poder do Paulo. Brothers and sisters, Irmãos e Holy irmãs, Spirit has done some work in o darkness, Espírito Santo fez uma obra no escuro, in a very hidden way. de maneira muito escondida. And Paul probably will say, now 11 years already gone by. E Paulo provavelmente pensava, 11 anos jogados fora. And heaven still have no action. E o céu ainda não se moveu. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when Paul discovered he's getting older, quando Paulo descobriu, estou ficando it velho. means he's getting useless. Ele está pensando, eu não tenho mais uso nenhum. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, probably when he was so anxious, provavelmente quando Paulo estava tão ansioso. but then Mas então, he found someone found him out. ele descobriu, alguém encontrou Paulo. And thank the Lord. E graças ao Senhor. And then Paul and Barnabas worked in the church in Antioch. Então Paulo e o Barnabé começaram a fazer a obra na igreja de Only Antioquia. 1 year. Somente um ano. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, don't give me excuse. não me dê desculpas. Oh, sometimes we take 10 years or 11 years or 20 years for the church to grow. No. Às vezes temos 10 ou 20 anos para a igreja crescer. Não é assim, irmão. Now, in the Bible, you do have an example. Na Bíblia você tem exemplos. Because someone has been imprisoned for 11 years. Porque alguém ficou aprisionado por 11 anos. Now we begin to see his usefulness. Agora nós começamos a ver o quão útil esse Now, alguém. when he served the church Agora quando ele serve a igreja with Barnabas, com Barnabé, just 1 year. precisou somente um ano. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, of course, he gave lots of teachings. claro que ele deu muitos ensinamentos. Lots of help to the newborn church. Muita ajuda para aquela igreja recém-nascida. But remember, Mas lembrem-se, through their labors, por seu trabalho, just after 1 year, precisou apenas um ano. you know that such an impact. Isso vê que isso produziu um tal The impacto. church in Antioch has such an impact. E a igreja em Antioquia produziu um tal impacto The whole society smells something new. toda a sociedade percebeu o aroma de algo novo. They know there is a new movement going on. Eles sabiam um novo movimento estava They acontecendo. know that some people crowded in this part of city. Eles sabiam que naquela parte da cidade havia uma reunião com muitas pessoas. Some of them came Cyprus, Alguns vieram de Chipre, some of them from Cyrene, outros de Cirene and some of them they came from Jerusalem. e outros de Jerusalém. Think about it. Pensa nisso. And they gathered together. E eles se reuniram. And you find that they are not umbrella of the E Judaism. você descobre que eles não estão debaixo daquele guarda-chuva do Not judaísmo. Jewish people there. Não são You judeus. cannot call it Jewish church. Não pode dizer que é uma igreja judaica. You cannot say there is a Jewish movement. Não No. pode dizer que é um movimento judaico. There are many Romans there. Há muitos romanos Many ali, Greeks there. muitos gregos ali, Many natives there. muitos nativos ali. Think about brothers and Pensa sisters. nisso, irmãos e Now, irmãs. for those who
who are unbelievers, Agora, para aqueles que não criam, they always look at things outwardly. eles sempre olham as coisas exteriormente. They will say, this is Chinese Eles congregation. vão dizer, isso é uma congregação de This is chineses, Jewish congregation. isso é uma congregação de judeus, This is Roman settlement. isso é um estabelecimento de romanos. Brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, somehow, de alguma forma, you see that the work of the Holy Spirit is as such. a obra do Espírito Santo foi uma tal obra Even the outsiders, que mesmo as pessoas de even fora, the people in the world, mesmo as pessoas do mundo, when they look them, quando eles olharam para they eles, know that eles sabiam the Jewish element is not their feature, que o elemento judaico não era sua nor característica, Greek element, tampouco os gregos, nor Roman e element. nem mesmo as características My romanas. brother and sisters, Meus irmãos e irmãs, that's the church of Christ. essa é a igreja de Cristo. Do you see that? Estão vendo isso? After you meet with the brothers and sisters for so long, Depois que você reúne com os irmãos e irmãs por tanto you tempo, are supposed to look things in Christ. você deveria ver as coisas em Cristo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, should be colorblind. vocês deveriam ser cego para a You diferença should de be cores. race blind. Deveria ser cego para a diferença You de only vestimentos. see Christians. Deveria somente ver You don't see Cristo. Romans. Não ver romanos, You don't see the Greeks. não ver gregos. Brothers and sisters, Irmãos e you irmãs, see that's the church of é Christ. isso a igreja de Cristo. It's a very sad story. É uma história muito triste. If we Christians, Se nós cristãos we are supposed to look at things from a spiritual point of view. deveríamos ver as coisas do ponto de vista espiritual. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you are in the church, se você está na igreja, you don't see Brazilian. você não vê brasileiros. If you are in the Se church, você está na igreja, you don't see Americans. você não vê americanos. Yes, in the world they do that. Sim, no mundo eles fazem essa So distinção. these people, they are qualified to do Então, that. no mundo a gente admite que eles façam algo They will assim. give the nickname to these E people. eles vão dar um apelido para aqueles irmãos. Think about it. Pensa nisso. They don't know how to describe them. Eles não sabem como descrever aquele You grupo de cannot say irmãos. that's Jewish. Não pode dizer que são judeus. You cannot say that's Roman. Não pode dizer que são You romanos. cannot say it's Greek. Não pode dizer que são gregos. You even cannot say it's native. Nem pode dizer que são os nativos daquele lugar. My brothers, Irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao Senhor. That's the body of Christ. Isso é o corpo de Cristo. So how do you call them? Como você os chama? They call them Christians. Cristãos. This is the nickname to them. Esse é o apelido que o mundo deu para aquele grupo de pessoas. Now, what they call Christians? Agora, por que eles chamam cristãos? Now, my name also, in English name, also Christian. O meu nome também em inglês é Christian. Now, sometimes when you write in English, Então, às vezes, quando eu escrevo o meu nome em inglês, now I always have a misspelling. frequentemente eu escrevo com algum erro ali. So I'm afraid that I will make some mistake. Então, como eu tenho receio de cometer um erro ao escrever o meu próprio So nome, whenever I write my name, então, sempre que eu escrevo o meu nome, I always think of Christ first, of eu course. sempre penso primeiro, Then Cristo. I-A-N. Depois, Cristo. In English, it's I. Em inglês, né? O I, que significa eu, e o N. I-A-N. So what is I-A-N? Então, o que significa o I em inglês What e o it N? stands for? Por que representa? I am nothing. Eu sou nada. Christ plus I am Cristo nothing. mais eu sou nada. So that's why I never make a misspelling. É por isso que eu nunca me engano ao escrever meu próprio I nome. always remember that I am nothing. I am nothing. Eu sempre lembro que eu sou nada. So that's Christian, brothers and sisters. Então, isso é o cristão, irmãos e No irmãs. longer I, but Christ who lives in me. Não mais eu, mas Cristo que vive em That's how mim. Christian. É assim que os cristãos Do you são see chamados. that? Estão vendo Don't isso? tell me Não me whether diga these people in connection with some kind of institution, que essas pessoas estão em conexão com algum tipo de instituição. whether they are Coptic Christians São cristãos coptas or Assyrian Christians. ou cristãos assírios. My brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I only know in the Bible one kind of Christians. na Bíblia nós conhecemos somente um tipo de cristãos. Now, remember, this the name they call themselves. Então esse é o nome que eles eram chamados. There's a nickname given by the world. Mas foi um apelido que lhes foi dado pelo mundo. Now, Christians means Christ man. Agora, cristão significa homens que pertencem a Cristo. Now, actually, they're almost like in the same root. Claro que tem a mesma raiz. Like Solomon, Shulamite. Salomão, Sulamita. Shulamite, Solomon. Sulamita, Salomão. So you see, they are just one. Então vemos que eles são apenas um. Think about it. Pensa nisso. Now, even the world, they know that wonderful union. Mesmo o mundo percebe a maravilhosa união que há entre But eles. something interesting. Mas uma coisa interessante. What is Christ? O que é Cristo? The anointed one. O ungido. Messiah. O Messias. Now, always the anointed one.
sempre o ungido. So that's the meaning of Christ. Esse é o significado da palavra As Cristo. simple as that. É assim de simples. So how about Christians? Então, o que significa cristãos? Now, in Greek, simply means the anointed ones. Em grego significa os ungidos. Now, anointed by the Holy Spirit. Ungido pelo Espírito Santo. Anointing always means anointed by oil. Ungido sempre significa ungido com óleo. Now, in New Testament, Agora, no Novo Testamento, now the oil always represents the Holy Spirit. o óleo sempre representa o Espírito Santo. Now you remember the story how Christ has been anointed Agora você lembra a história de como Cristo foi ungido? after the crucifixion and the resurrection. Depois da crucificação e depois da He ressurreição. ascended to heaven. Ele ascendeu ao céu And then we were told that. e nos é dito que And God anointed him as Christ. Deus o ungiu como Cristo. So that's the head. Então, ele é o cabeça. On the day of Pentecost, No dia do Pentecoste, the body was born. o corpo nasceu. So you discover that the anointing of the oil Você descobre que aquele é a unção com óleo, from the head to the body. da cabeça vai ao corpo, So that's what happened on the day of e é Pentecost. isso que ocorreu no dia do Pentecostes. So my brothers and Então, meus sisters, irmãos e minhas irmãs, now when you see the head was anointed, quando você vê que o cabeça foi ungido, you say Christ. você diz o Cristo. When you see the body is anointed, Quando vê se o corpo sendo ungido, you say that's anointed ones. você diz são os ungidos. All the members of body are anointed. Todos os membros daquele corpo agora são You have ungidos. so many body members in the body. Tantos membros no corpo. That's why you have so many Christians. É por isso que há tantos cristãos. So, brothers and sisters, Então, irmãos e in irmãs, another word, em outras palavras, Christ was filled with the Holy Spirit. Cristo estava cheio com o Espírito Christ Santo was anointed. quando ele foi ungido. And who are E Christians? quem são os cristãos? These are the people who are also being filled with the Holy Spirit. São o povo que também foi enchido com o Espírito Santo. Do you see that? Estão vendo isso? irmãos? Theoretically speaking, Do ponto de vista teórico, that was historical fact. Historical fact. isso foi um fato histórico That happened on the day of ascension. que aconteceu no dia da And ascensão also day of e Pentecost. também no dia do Pentecostes. So you see that how head and body they were anointed. Então você vê como a cabeça e o corpo foram ungidos. So that's why in the Bible Então é por isso que na we were Bíblia told that he who established us with you in Christ and has anointed us is God. nos é dito que aquele que os estabeleceu em Cristo e que nos ungiu é Deus. So we are the anointed ones Nós somos os ungidos by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. Think about it. Pensa nisso. That was a historical fact. Isso foi um fato histórico. But can you imagine? Mas será que você pode compreender Now that anointing is still in effect que aquela unção ainda está in tendo the efeito time of Paul. no tempo de Paulo? And our Lord already ascended to heaven many O years. nosso Senhor Jesus Cristo já havia ascendido aos céus há muitos anos The atrás. day of Pentecost already many years. O dia de Pentecostes já havia ocorrido há muitos anos Now atrás. it's no longer in Jerusalem. Não era mais It's a Jerusalém. different locality called É Antioch. uma localidade diferente chamada Antioquia. But brothers, Mas irmãos, now because of the work labor of Paul and Barnabas, por causa da obra de Barnabé e Paulo, the whole church, toda a igreja, they learned some wonderful lessons. eles aprenderam uma lição maravilhosa. They let the Holy Spirit to work in their midst. Eles deixaram que o Espírito Santo trabalhasse no seu em And meio then you deles. find that in every one of them, Então você descobre que em cada um deles there is anointing. há unção. So that anointing is still working in them. Aquela unção ainda está operando Do you neles. see that? Estão vendo If isso? the anointing was only historical, Se a unção fosse simplesmente algo that histórico, happened 10 years ago, que aconteceu 10 anos atrás, 20 years ago, 20 anos or atrás, 2,000 years ou ago. 2000 anos atrás, Do you see that? está vendo isso? On the day of No Pentecost, dia do Pentecostes, you will smell the fragrance of Christ. você sente o aroma da fragrância de Now, Cristo, after 2,000 mas years, depois de 2000 anos, everything is gone. tudo já teria terminado. But brothers, Mas now irmãos, you visit a place called Antioch. agora você visita um lugar chamado Antioquia. Now you visit that church after so many years, after the Lord's ascension and the day of E Pentecost. visita aquela igreja em Antioquia tantos anos depois da ascensão e depois do Pentecoste. But Christ still living. Mas Cristo ainda é o Cristo And vivo. then you discover Christ still, now you find Holy Spirit is working in the church. E você descobre que o Espírito Santo está operando na igreja. And because of that E anointing, por causa daquela unção, brothers and sisters, irmãos e irmãs, the whole city smell the presence of Christ. toda a cidade pôde sentir o aroma da presença de Somehow Cristo. they smell the fragrance of Christ.
Christ. De alguma forma, eles sentiram o aroma da fragrância They de know the Cristo. source of fragrance is from Christ. E eles sabem que a fonte daquele perfume é de Cristo. Because these people, they are united with Christ. Porque aquelas pessoas foram unidas com Just like a Cristo. body united to the Assim head. como um corpo é unido com a cabeça. Now, my brothers, Agora, meus irmãos, of course, you see the fragrance of Christ. claro que vamos perceber a fragrância de Cristo. So, my brothers, Então, irmãos, how do you describe these people como anymore? você vai descrever essas You pessoas? call them Christians. Você vai chamá-los cristãos. They have a life with the Holy Spirit. Eles têm uma vida com o Espírito Not Santo. talking about power Não anymore. estou falando mais de poder, We olha are talking bem. about the life. Estamos falando da vida, But even that life with power. mas é uma vida com poder. Now think about it. Agora pensa nisso. Now these people are well known to the city. Eles eram pessoas bem conhecidas naquela Many of cidade. them, they were sinners, Muitos daqueles eram pecadores, saved by grace. salvos pela graça. And somehow Mas de alguma forma, they follow. Somehow they fill with the Holy de Spirit. alguma forma eles foram enchidos com o Espírito And Santo. somehow the anointing worked in their hearts. De alguma forma a unção trabalhou no coração They deles learned how to abide in e eles Christ. aprenderam como permanecer em Cristo, Just following the anointing. simplesmente seguindo a unção. Then they understand the teaching of the anointing. Então eles entenderam o ensinamento da unção Then they act accordingly. e então eles começaram a agir de acordo com Every isso individual is transformed. e tudo foi transformado. The whole church is transformed. Toda a igreja foi transformada. My brother, sister, Meus irmãos e irmãs, this is not a theory. isso não é uma teoria. That's happened and recorded in the Bible. Isso aconteceu e nós vemos It descrito na took Bíblia. only 1 year of the labor of Paul. E foi apenas um ano de trabalho do The Paulo. whole church entered into such a wonderful blessing. Toda a igreja entrou numa bênção tão maravilhosa. And then you discover, Então você descobre, starting from chapter 13, começando do capítulo 13, now Holy Spirit is still working. o Espírito Santo ainda está fazendo a sua obra, But remember, it's never less than what he has done before. mas nunca é menos do que aquilo que ele já havia feito antes. Yes, not that dramatic. Não é dramático como Everything is antes. quiet now. Tudo agora é mais quieto. Remember, Lembre-se, formerly it's the wind antes era o vento and the fire e o fogo and the earthquake. e o terremoto. But now, Mas agora- still small voice. Aquela voz mansa e suave. That's why we call the whisper of the Holy É Spirit. isso que nós chamamos o sussurro, o cicio do Espírito Santo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you are used to dramatic work se of the Holy você Spirit, está acostumado com aquela obra dramática do Espírito you Santo, never stop and think. você nunca vai parar para Do you pensar call this the work of the Holy Spirit? que essa voz mansa e suave também é obra do I Espírito see Santo. someone rolling on the floor. Agora, eu vejo alguém rolando no chão. I see someone wonderfully healed. Eu vejo alguém recebendo uma cura maravilhosa. That's dramatic work of the Holy Spirit. Aquilo é uma obra dramática do Espírito Can you Santo. believe? Você pode crer Just through the whisper of the Holy Spirit, que somente pelo sussurrar do Espírito I will Santo be transformed. alguém pode ser I transformado, will be holy. alguém pode ser santo, I will be transformed into His image. alguém pode ser transformado na imagem de Cristo. Do you think there is power in the still small Você voice? crê que há poder nessa voz mansa e suave? Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, Now, very interesting. agora uma coisa muito So interessante. that's why this is a very important point. É por isso que esse é um ponto muito importante. Now, we Agora. have another point here. Outro ponto aqui. And the disciples were first called Christians in Antioch. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia. They were disciples. Eles eram discípulos. They were disciples of Christ. Eram discípulos de Cristo. But now, Mas agora, they were first called Christians in Antioch. eles foram por primeira vez chamados cristãos em Antioquia. Do you see that, brothers? Estão vendo isso, irmãos? Disciples are Discípulos, Christians. cristãos. Christians Cristãos are disciples. são discípulos. Then why Bible said the disciples were first called Christians in Antioch? Então, por que é que a Bíblia diz que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia? So first we have to go back for gospel. Então, primeiro temos que retroceder então aos 4 We have to evangelhos. find out the history of the Temos que disciples. descobrir qual que é a história dos discípulos. Now, the disciple here are the disciples of Christ. Os discípulos referidos aqui são os discípulos de Cristo. So now our memory should go back to the early beginning. Agora nossa memória tem que voltar lá para o princípio. Among the four gospels. Entre os 4 evangelhos, Now, if we want to find out the first encounter between the first disciple and their master, se queremos descobrir onde está o primeiro encontro do primeiro discípulo com seu mestre, it was given in John, descobriremos que nos é dado no Evangelho de João, chapter 1. capítulo 1. And something very interesting. E uma coisa muito interessante. Now, at that time, Naquela época, John was baptizing.
João estava batizando. So many Pharisees came to him. Muitos fariseus vieram ao João Now Batista. asking, "Are you Christ?" E eles perguntaram, és tu o Cristo? He said, "No, I'm not." E João Batista disse, não, não sou. But do you know, brothers and Mas sisters? sabe uma coisa, irmãos e Very irmãs? interesting. Uma coisa muito interessante. In that occasion, Naquela ocasião, many people came to John. muitas pessoas vieram ao João Batista. Of course, including John the apostle and also Andrew the apostle. Claro, incluindo João o apóstolo e o apóstolo André. These two were the assistant to the John the E Baptist. João e André eram os auxiliares do João o Batista. So they really helped John the Baptist to baptize E people. eles ajudaram, de fato, João Batista a batizar as So pessoas. think about it. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Somehow you find so many crowds. De alguma forma havia tantas Some multidões. people even come from Jerusalem. Alguns vindo de Jerusalém. And he said, "No, no, I'm not Christ." E o João Batista dizia assim, eu não sou o Cristo. But there is a phrase Mas tem uma frase aqui, in chapter 1, verse capítulo 1, 26. versículo 26. And John answered them, saying, E João lhes respondeu dizendo, "I baptize with water, eu batizo com água, but there stands one among you whom you do not know." mas no meio de vocês está quem vós não conheceis. Now you know, based on this phrase, Agora você sabe que baseado nesta our afirmação, Lord Jesus was present in the crowd. o nosso Senhor Jesus Cristo estava presente naquela multidão. The Pharisees, they do not know it. Mas os fariseus não sabiam. You need someone to notice it. Você necessita que alguém chame atenção para esse fato. Do you see that? Está percebendo? And then, very interesting. Então, muito interessante. Later, we were told that Mais tarde nos é dito que because the eyes of disciples were open. porque os olhos dos discípulos foram abertos. Second day, Segundo dia. and John said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." E João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. And of course, John the Baptist pointed to Jesus. Claro que João Batista estava apontando para Jesus. Formerly, our Lord was hidden Antes, nosso Senhor estava escondido somewhere in the crowd. em algum lugar no meio da No multidão. one know about it, Ninguém sabia a respeito whether disso, he's here or not. se o Senhor estava ali ou não. If John the Baptist did not point it out, we didn't know that he was there. Se João Batista não houvesse falado, não saberíamos que o Senhor Jesus estava But na multidão. silently, Mas de forma quieta, quietly, bem our silencioso, Lord was there. o nosso Senhor estava Was in ali, their midst. no meio deles. But brothers, Mas irmãos, of course, he is not. Important thing is that he was there o importante é que o Senhor estava ali, with one purpose. com um propósito. Now, here you will find the first encounter between our Lord and his early disciples. Aqui vamos então encontrar o primeiro encontro entre o Senhor e os primeiros discípulos. Now, very interesting. Muito interessante. If you ask John to recall what happened, Se você perguntar a João, o discípulo, o que you aconteceu, remember on the third day, ele se lembra que no terceiro dia, and then when the master said, "Behold the Lamb of God," então quando João disse, eis o Cordeiro de Deus, and we were told the two disciples heard him speak, and they followed e nos Jesus. é dito que os dois discípulos ouviram João falar e então eles seguiram a Jesus. Think about it. Pensa nisso. From now on, A partir de agora, they become the follower of the Lamb. eles se tornaram os seguidores do Cordeiro. Do you see a very beautiful phrase in Revelation? Você vê aquela frase maravilhosa encontrada no Apocalipse? These are the follower of the Lamb. Esses são os seguidores do Cordeiro. They will follow wherever the Lamb goes. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e who irmãs, were the first follower of the Lamb? quem foram os primeiros seguidores do Definitely Cordeiro? was John. Sem dúvida nenhuma, João. So, because of that, Então, por causa disso, every Passover, todas essas he Páscoas, know that this is the first and second or third year we follow the Lamb. o João sabia esse é o primeiro, o segundo ou o terceiro ano que nós temos seguido o Because he Cordeiro. keep that in his calendar. Porque no calendário de João é isso que ele guardava. That's why we know. É por isso que nós sabemos In another three Gospels, que nos outros 3 evangelhos you only have one Passover recorded. nós temos apenas o registro de uma única Páscoa. So the Jesus, according to record in another three De Gospels, acordo com os registros dos outros 3 evangelhos, our Lord Jesus on earth only 30 years plus 1 year. a vida do nosso Senhor Jesus Cristo na terra seria 30 anos mais um ano. How do you know that our Lord was on earth 33 years and a half? Como nós sabemos que o Senhor esteve 33 anos e meio
veio aqui na terra? Because you read the Gospel of É John. por causa da informação contida no Evangelho de Because João. when the follower of the Lamb follow the Lamb, Porque quando aquele seguidor do Cordeiro segue ao Cordeiro, first Passover, primeira festa da Páscoa, Second Passover. segunda Páscoa, third Passover. terceira Páscoa. So he kept that in his diary, in his Gospel. Então João registrou isso no seu Evangelho. Then we know, Então nós sabemos, indeed, he is the follower of the Lamb. de fato ele era um seguidor do Cordeiro. So, my brothers, Então, meus irmãos, if we were John or angels, se nós fôssemos o João ou o André, I think they definitely remember their first encounter. eu penso que de fato lembraríamos, eles lembravam seu There's primeiro always encontro. memorable. É uma coisa que ninguém esquece. You will never forget. Você jamais esquece. John already almost 100 years old. Quando no final da sua vida, quase 100 He anos de may have idade, forgotten many things, João pode ter esquecido muitas coisas, but he will never forget mas ele nunca se esqueceu. the day, the moment he encountered their master. O dia, o momento que ele encontrou o seu mestre. He remembered on that day, Ele se lembra que naquele dia, the third day. o terceiro dia, Think about it. pensa nisso. Because somehow their master point Christ to them. E porque de alguma forma João Batista apontou a Cristo para eles. Second day. No segundo dia, Behold the Lamb of God who take away the sin of the world. eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. So in the second day, Então no segundo dia, you see the Lamb. você vê o You Cordeiro, also see your own sins. você também vê os seus próprios pecados. But when John the Baptist said again, Mas quando o Batista diz pela terceira vez, behold the Lamb, eis o Cordeiro. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, they were so absorbed by the Lamb, eles ficaram tão absorvidos com o they Cordeiro forgot about themselves. que eles esqueceram-se a si mesmos. They know that the only way is to follow the Lamb wherever he E goes. eles sabiam que não tinham outro caminho senão seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Now he remember. Agora João se That's lembra. about 4:00 in the afternoon. Isso aconteceu às 4 da tarde. Sun almost setting. E quase que era o pôr do sol. And then when they follow the Lord, Então quando eles seguiram o the Senhor, Lord turned to them. o Senhor se voltou para eles What do you want? e pergunta: o que They buscais? said, where do you dwell? E eles disseram: aonde vives? When the sun was E setting, quando o sol se estava pondo, that night, aquela noite, they abide with Christ eles permaneceram com Cristo to have their first night. para ter a sua primeira noite. How wonderful. Que coisa If maravilhosa. you try to explain, Se você tenta explicar, if you want to see, se você tenta ver, their eyes will open. os seus olhos foram They abertos. see the Lamb of God. Eles viram o Cordeiro Think de about Deus. it. Pensa nisso. Before that, the presence of the Christ was there. Antes disso, a presença de Cristo estava na They don't multidão see it. e eles não o viam. But it needs to be pointed out. Mas é necessário que alguém te aponte. The Lamb of God. Ah, esse é o Cordeiro de Remember, Deus. brothers. Lembre-se, irmãos. Now, they know that. Agora eles sabiam The way they begin their following the Lord que eles começaram a seguir o Senhor, by beholding. contemplando. Because the master said, behold. Porque o João disse: eis o Cordeiro. So by that look, Então, ao olhar o Cordeiro, change their or the course of their whole life. mudou todo o curso de sua vida. But brothers, Mas, irmãos, if they think carefully, se eles pensam cuidadosamente, if they really look back to those days, se eles realmente olham para trás, o que ocorreu naqueles dias, when they look back, quando eles olham atrás, even before they have face to face with Christ, mesmo antes eles estiveram face a face com Cristo, even they do not see the Lamb of God, mesmo que eles não viam o Cordeiro de Deus, their sense already start to function. os sentidos deles já tinham começado a funcionar. Do you see that, brothers? Estão percebendo isso, If irmãos? they look back, Se eles olharem para trás, somehow they discover, de alguma forma descobrirão even on the first day, que mesmo já no início, John the Baptist didn't say, behold the Lamb, João Batista ainda nem tinha falado eis o Cordeiro, but Christ already present. mas Cristo já estava presente. Now, because of fragrance of E Christ, por causa da fragrância de Cristo, if somehow these disciples, e se de alguma forma esses discípulos, they smell the different atmosphere. eles sentiram o aroma daquela atmosfera diferente. Now, I think that fragrance prepared the way for them to look at the Christ. E eu penso que aquela fragrância preparou o caminho para que um dia eles viessem a olhar para So, Cristo. brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, if you want to find out se você quer descobrir how these people they follow the Lord, como que eles seguiram o Senhor, most likely they will say,
mais provavelmente eles vão dizer: We know his presence was there. nós sabemos que a sua presença Even estava we ali, did not meet him. mesmo que nós não o havíamos ainda We don't encontrado, see him. nós não o havíamos visto, But we love him. mas nós o amávamos. You see, brothers, Estão vendo, irmãos e that's irmãs? according to the Peter's Ei. letter. Isso está de acordo com a descrição da carta de We do Pedro. not see him. Nós não o vemos, Yet we love him. no entanto, nós o amamos. Now, one sister Uma irmã has a very good testimony. deu um testemunho muito bom. So her roommate always asked her, A sua colega de quarto sempre perguntava "Now para you are ela: different. você é Would diferente. you kindly tell me what is your secret?" Você pode me explicar o que é o teu segredo? Then she wear the necklace. Então ela estava vestindo um colar There's small box there. e tinha uma caixinha naquele So colar. you open the box. Ela abriu a caixinha So there is a slice of paper. e tinha um pedacinho de uma tirinha de papel. That paper just give you the verse we have just mentioned. E aquele papel estava escrito o versículo que nós acabamos de mencionar. Even we do not see him, Ainda que nós não o vemos, we love him. nós o amamos. Brother, sister, Irmãos e irmãs, do you really see him? você realmente vê But you ele, know he's there. mas você sabe que ele está You aí. know the presence of Christ. Você conhece a presença de Cristo. So remember, brothers. Então lembre-se, irmãos e irmãs, Now, even before they met Christ, mesmo antes que eles encontraram they Cristo, abide with him. eles ficaram com That's Cristo. all wonderful thing. Tudo algo tão maravilhoso. But if you have to talk about the story, Mas se você quer falar a respeito da história, they start with the fragrance of Christ. eles começaram com o aroma de Cristo. So that's how Christ called the first Christians. É assim que Cristo chamou os primeiros cristãos, Now, very discípulos. Muito interessante. Where they had the first encounter? Onde eles tiveram o primeiro Again, encontro, it was John who gave us the secret. é João que nos vai dar, o evangelista, Peter almost esse forgot. segredo. Pedro quase esqueceu o So local. he never mentioned it in the Gospel of Mark. Pedro nunca menciona o local do encontro com Cristo no Evangelho de Marcos. he almost forgot. Mateus quase esqueceu. So only John remembered. Somente João se lembrava. Other people may forget. Outras pessoas podem He esquecer, will never forget. mas João nunca esquecerá. Not only the time of the encounter with Christ is 4:00 in the afternoon. João não apenas se lembra que o primeiro encontro dele com Cristo foi às 4 da tarde, The very place they have the first encounter with their master mas ele se lembra também o lugar onde ele teve o primeiro encontro com seu was mestre. Bethany. Foi em Betânia. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, So we can say that. então nós podemos dizer, Christ met the people, the first disciples, Cristo encontrou os primeiros discípulos is at the Bethany beyond Jordan. em Betânia, além do Jordão. You know there are two Bethanies. Sabe que existem duas Betânias? The distance about 4 days of journey. E a distância entre elas é cerca de 4 dias de Now, caminhada. without going into detail. Então, sem entrar nos detalhes Now, aqui, one Bethany near Jerusalem. uma Betânia fica perto da cidade de Another Jerusalém. Bethany near Galilee. A outra Betânia fica nas proximidades da Galileia. But anyway, brothers, Mas de qualquer forma, irmãos e you can irmãs, see that our Lord called his first disciples você pode ver que o nosso Senhor chamou seus primeiros discípulos in the Bethany beyond Jordan. na Betânia, além do Jordão. That's the beginning of discipleship. É ali que se iniciou o Now, discipulado. if you want to know the beginning of the discipleship, Se você quer saber onde que iniciou o discipulado, starting from Bethany. começou em Betânia. But remember, Mas lembre-se, the departure of disciples with their master. quando os discípulos se separaram do seu mestre. You remember when you study the Gospel of Luke. Lembra quando você estuda o Evangelho de Lucas? Our Lord led his disciples Nosso Senhor conduziu os seus discípulos as far as Bethany. tão longe quanto Betânia. Actually, it's the Mount of Olives. De fato, se refere ao Monte de And our Oliveiras. Lord ascended to O heaven. Senhor dali subiu aos céus. Think about it. Pensa nisso. When he ascended to heaven, Quando estava ascendendo aos céus, he blessed his people with a priest blessing. ele os abençoou com a bênção sacerdotal. So what does that mean? O que isso significa? His face was toward the Bethany. A sua face estava voltada para Betânia. His back was toward Jerusalem. As costas do Senhor estavam voltadas para Do you Jerusalém. see? Estão That's percebendo the isso? way he up. É dessa maneira que ele subiu. That's the way he will come back. E é dessa maneira que ele regressará. So, my brothers, Então, meus irmãos e minhas now you irmãs, can imagine. agora você pode imaginar, When John to try to follow the step of his master, quando João tenta seguir os passos de seu mestre, he saw his master ascend
gradually. Ele viu gradualmente o seu mestre ascendendo, Starting from Mount of Olives. começando no Monte das Oliveiras, With a body which never was corrupted. com aquele corpo incorruptível, Because he wasn't a sinner. porque He was not a sinner. ele não era um pecador. That's why when he goes through death, É por isso que quando o Senhor passou pela morte, that body never corrupted. aquele corpo nunca se corrompeu. So he was resurrected with that E body. é por isso que com aquele corpo ele foi ressuscitado. And now, brothers and sisters, E agora, irmãos e with irmãs, that body, com aquele corpo, he gradually ascended to ele heaven. gradualmente ascendeu ao céu. So now John cannot follow his steps. E agora João não mais podia seguir os But passos at do least Senhor, with his own eye, he can see that how the Lord is going up and up and up. mas pelo menos João pôde ver com os próprios olhos o Senhor subindo, subindo, subindo. Now finally, Até que finalmente that cloud took his master away. aquela nuvem envolveu o seu mestre. For many, many E years. por muitos e muitos He anos, knew the Lord already in heaven. João sabia que o Senhor já estava no From the céu, witness of Holy Spirit. pelo testemunho do Espírito Santo. My brothers and sisters. Mas, irmãos e irmãs, For 3 years and a half, por 3 anos e meio, he followed the master. ele seguiu o mestre. Sometimes he almost in the breast of his master. Às vezes ele quase como que reclinado no peito do seu mestre. Think about brothers. Pensa nisso, irmãos e irmãs. Now, finally, he said goodbye at Bethany. Agora, finalmente, ele dá adeus ao Senhor ali And em then he Betânia. saw that cloud took him away. Então ele vê que aquela nuvem levou o seu mestre. So, brothers, Então, irmãos, for many years, por muitos anos, he still followed the Lord. João ainda seguiu o But he Senhor. always had a question mark. Mas ele sempre tinha aquele ponto de I interrogação. know everything beside, I know everything this side of the cloud. Eu conheço tudo o que aconteceu do lado de cada nuvem. That's why he wrote the Gospel of John. E é por isso que ele escreveu o Evangelho de João. But how about beyond the cloud? Mas o que terá acontecido do outro lado da He nuvem? needed a revelation of Jesus Christ. Ele necessitava da revelação de Jesus That's why Cristo. in book of E é Revelation, por isso que no livro de in the Apocalipse, beginning, no princípio do the livro, revelation of Jesus Christ a revelação de Jesus Cristo, beyond the cloud. além da nuvem. The first sentence, A primeira frase, behold, he come down with a cloud. eis que venho com as nuvens. So you see, brothers Então os and irmãos sisters, estão for vendo? many years, Por muitos anos, he looked at the cloud. João olhava para as He know that nuvens it is that cloud who take his Lord e away. sabia que foi naquela nuvem que seu Senhor foi levado. He's waiting and waiting for his return. Mas ele estava esperando e esperando pelo retorno do seu So, Senhor. brother, Então, irmãos, John was the disciple, João era o discípulo, the follower of the Lamb, seguidor do Cordeiro, starting from Bethany beyond Jordan, começando lá de Betânia, da além do Jordão, and end their journey in Bethany near e Jerusalem. terminou a sua jornada na Betânia, nas proximidades de In other Jerusalém. words, Em outras palavras, What is the way of qual que é discipleship? o caminho do discipulado? From Bethany Da Betânia to Bethany. para Betânia. Now that's the disciple of Christ. Agora, isso é ser um discípulo de So, Cristo. brothers and sisters, Então, irmãos e do you irmãs, think our Lord is just like Socrates, você pensa que o nosso Senhor é como Sócrates just like Confucius? ou como Confúcio, They have their disciples, que eles têm os seus discípulos? and our Lord also have O nosso disciples. Senhor também tem os seus discípulos. Now you know Socrates Sabe que o Sócrates and also Plato, e também o Platão, Aristotle, Aristóteles, they have many eles disciples. tinham muitos discípulos, All together, todos juntos. they spent more than 120 years just to teach people. Eles gastaram mais de 120 anos simplesmente para ensinar as pessoas, Now, todos esses do you tell me filósofos. that our Lord is just like one of these great Agora, masters? você vai falar para mim que o nosso Senhor é simplesmente como um desses grandes Now, in a mestres? sense, Então, num sentido, our Lord only used 3 years and a o half. nosso Senhor apenas usou 3 anos e meio. Remember, most of the people, they were fishermen. Lembra que a maioria dos seguidores do Senhor eram pescadores They were ali, uneducated. pessoas que não tinham But educação after formal, 3 years and a half, mas depois de 3 anos e they're meio, all different. eles estavam transformados. Yes, in a sense, our Lord is a great master, Então, num sentido, nosso Senhor é um grande mestre, great um teacher. grande professor. Then, brothers, Então, let irmãos, me ask you one deixa eu question. fazer uma pergunta. When you talk about disciple of Christ, Quando você fala do subdiscípulo de Cristo, what do you think? o que você pensa? How do you think of Socrates? Você pensa em Sócrates? Or if you go to Jerusalem, Ou se você for a Jerusalém? some people will remind you, Algumas pessoas vão te lembrar. we are the disciple of Moses. Nós somos os discípulos de Moisés. No, no, no. Não, não. No, don't try to convert us. Não tenta nos converter. You see that? Está vendo isso? Now in Jerusalem, Igual em Jerusalém, full of disciples. cheio de discípulos. These are disciples of
Moses. Eram os discípulos do Moisés. That's why you have temple. É por isso que tinha o templo That's why you lá. have priests. E é por isso que tinha os That's sacerdotes why you have lá. all kinds of E order. por isso que tinha todos os You have tipos de altar. institution. Havia uma instituição. Everything outwardly. Tudo exterior. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, do you see that? estão vendo Do you isso? think our Lord is going the same trend? Você pensa que o Senhor vai seguir essa mesma tendência? No. Não. One way is very clear. Uma coisa é muito clara. Here you find the way. He started the way of discipleship from the Bethany beyond Jordan. Aqui você vê que começa o caminho do discipulado lá da Betânia, da além do He Jordão. ends with Bethany near Jerusalem. E termina com a Betânia nas proximidades de Jerusalém. From Bethany to Bethany. De Betânia para Betânia. What does that mean? O que significa isso? Bethany in Betânia, Greek em grego, means house of figs. significa casa de figos. Don't forget. Não se It's esqueça. not a house of fig tree. No. Não é a casa da figueira, You can não. have a whole tree without fruit. Pode ter toda uma figueira sem fruto nenhum. Now, Bethany, it means house of Mas figs. Betânia significa casa de figos. In other words, Em outras palavras, if we are the follower of Christ, se nós somos os seguidores de Cristo, we must be fruitful. nós devemos produzir frutos. We must be like a house of figs. Devemos ser como uma casa de figos. Now, O what is church? que é a The igreja? church ought to be like a Bethany. A igreja tinha que ser como In the Betânia. last week of our Lord's journey on earth, Na última semana da jornada do nosso Senhor sobre a he terra, always stayed overnight in Bethany. ele sempre passava a noite em Betânia. He only could find or derive his rest in Bethany. Ele somente poderia encontrar descanso em Betânia. So you see, brothers, Então os irmãos estão his vendo? work is from Bethany to A Bethany. sua obra é de Betânia para He Betânia. wants to establish Bethany on earth. Ele quer estabelecer Betânia sobre essa terra. But brothers, Mas, irmãos, if this is the way of discipleship, Se esse é o caminho do discipulado, this way is very different from Confucius, esse caminho é muito diferente do Confúcio, very different from Socrates, muito diferente do Sócrates, very different from Moses. muito diferente mesmo do Moisés. So, brothers, Então, irmãos, that's our Christians. é por isso que se fala So Christians are cristãos. different. Cristãos são Christians diferentes. not just like Jewish religious Jews. No, Cristãos não são simplesmente como judeus religiosos, They are de modo religious algum. Jews. Tem os judeus we religiosos. are religious Christians. Nós somos judeus No such a cristãos thing. religiosos. Não existe If isso. you are religious, Se você é you religioso, talk about Christians. não se refere a If you talk cristãos. about Christians, Se fala sobre you cristão, don't talk about religious. não fala sobre religião. Now, when we talk about the word Agora, Christians, quando falamos a palavra cristão, we especially talk about what the Bible defined it. especialmente falamos da definição bíblica. So you see, brothers and Estão sisters. vendo, irmãos e irmãs? Now, how do you have the fig tree? Como obter essa figueira? How do you have the figs? Ou como ter os figos? How do you have the fruit? Como ter os frutos? Very interesting. Muito interessante. Now, fig tree in Chinese is called the fruit without flower. Então, em chinês, a figueira é chamada o fruto sem flor. Now, it is very true. Uma coisa verdadeira. According to botanical, according to our knowledge with the plants. De acordo com o conhecimento da botânica, Now, you know, before you have the fruits, sabemos que antes dos frutos you definitely have a flower. sempre vêm as flores. So that's normal way of growth. Então, essa é a maneira normal de Do you crescimento. see that? Está When you percebendo? talk about fruits, Quando fala sobre fruto, you talk about the fullness of life. fala sobre a plenitude de vida. Life invisible. Vida é invisível. So in the beginning, Então, no começo, you see the beauty of the flower. você vê a beleza da flor. But don't forget, Mas não se esqueça, now the flower is not the purpose. agora a flor não é o propósito. The flower is the purpose for the fruit. A flor é um meio para chegar ao So fruto. that's all must be the process. Então, esse deve ser o processo. Do you see that, brothers? Está vendo isso, irmãos? And for that reason, E por essa so razão, finally, importantly, you have the fruit. finalmente, o importante é que você tenha aquele fruto. But what is a fig? Mas o que é o figo? Take any fruit of figs. Então, pega qualquer figo. Now let me ask you: Vou te fazer uma pergunta. do you see the flower Você vê before you see the fruit? a flor antes de ver o fruto? No. Não. Why? Por quê? Because very interesting. Uma coisa muito interessante. The flower of figs A flor da figueira is inside of the fruit. está dentro da fruta. Do you see that? Tá vendo When the isso? bug enter into the fruit, Então, quando into the fruit, o pássaro chega ali naquela fruta, so he can see the flower inside of the fruit. pode ver a flor dentro da fruta. So then you can see how the bees and the insect going through the flower, E também como as abelhas vão para as flores and finally e finalmente the fruit is visible.
o fruto é visível. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, o what is Christian life? que é a vida cristã? Christian life is a hidden life. Vida cristã é uma vida escondida. Christian life is an inner life. Vida cristã é uma vida interior. We have beauty. Nós temos uma We beleza, have flower. nós temos uma flor, But remember, mas lembre-se, only this our flower is not public to the world. essa flor da vida cristã não é uma flor It's not pública para o known to the mundo, world. não é conhecida para o So mundo. do you see that, Está brothers? vendo isso, irmãos e irmãs? This is the nature of the disciples. Essa é a natureza dos discípulos. From Bethany to Bethany. Da Betânia para a From Betânia. house of figs to the house of figs. Casa de figos para casa de figos. In another words, Em outras palavras, This way is inner way. é um caminho interior. This way is hidden É way. um caminho escondido. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, when Jesus was on earth, quando Jesus estava na terra, he had disciples with him, ele tinha os discípulos com ele, but with one purpose. mas com um propósito. He know that he loves us. Ele sabia que ele nos He ama. wants to love us to the very E end. o Senhor nos amaria até o fim. But brothers, Mas, irmãos, do you think our parents love us? você pensa que os nossos pais nos amam? Definitely, it's a wonderful love. Claro que é um amor maravilhoso, But they never the love to the end. mas ele nunca é um amor até o fim. Before we need them, before we need them, Antes, se nós necessitamos deles, they depart from the world. eles partem desse mundo. When you remember those love, Quando você lembra aqueles amor, you know that love was perfect. você lembra que seu amor era perfeito. But unfortunately, Mas, infelizmente, that is not love to the very end. não é um amor até o fim. Now, if you come to chapter 13 of John, Agora, se você chegar ao capítulo 3 do Evangelho de he João, loved his own in the world ele amou os seus que estavam no mundo with a love to the very, very. com o amor que os amou até o fim. If he just like a Socrates, Se ele fosse simplesmente como if he Sócrates was just like Moses, ou como Moisés, he loved us ele nos amaria with a wonderful love. com um amor But maravilhoso, one day, mas um he dia died for us on the cross. ele morreu por nós He na departed cruz from the world. e ele partiu desse mundo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, can you call that love without end? você pode chamar isso de um amor que não tem fim? Thank the Lord. Graças ao He Senhor, loves us. ele nos ama. So before he departed, Então, antes da sua he partida, comforted the disciples. ele confortou os I will discípulos. ask the Father. Eu vou pedir ao Pai. Now the Father will send another comforter. Agora o Pai enviará um outro consolador. Now this comforter Agora esse consolador is unknown to the world. é desconhecido para o mundo. They cannot see him. Eles não podem vê-lo. In other Em words, outras palavras, with outward com os senses, sentidos exteriores, They cannot see him. eles não o podem ver. but you know him. Mas vós o How conheceis. do you know? Como vós o There conheceis? must be some way. Deve haver alguma Your maneira. knowing is different from knowing of the O world. vosso conhecimento é diferente da maneira do mundo conhecer. The disciple of Confucius know how to know. O discípulo do Confúcio sabe como chegar ao The conhecimento. disciple of Moses know what is the Judaism. O discípulo de Moisés sabe como chegar ao conhecimento do judaísmo. But remember, Mas lembre-se, and this world cannot accept him. esse mundo não pode aceitar o Senhor. They do not know him. Eles não o conhecem. But Mas you know him. vós o conheceis. And this comforter E o seu will consolador dwell with you vai habitar convosco and in you. e em vós. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the inner way. isso é o caminho interior. This is the hidden way. Esse é o caminho escondido. Our Lord know that when he was on earth 3 years and a half, O nosso Senhor sabia que quando esteve na terra por 3 anos e he meio, can have the best disciples he had. ele poderia ter os melhores discípulos He possíveis. loved them to the Ele os uttermost. amava até o fim. But brothers, Mas, irmãos, how do we know he loves us? como nós sabemos que Ele nos ama? He sent another comforter. Ele enviou um outro consolador. That's Holy Spirit. E esse é o Espírito Santo, Dwell in you. que habita em você. And not only dwell in you, E não somente habita em você, and also in you. mas ele também está com você e também em And then you você. have a way to know him. Então você tem uma maneira de Just conhecê-lo. you know our master. Assim como João conheceu o nosso mestre. So you see, brothers and sisters. Então, irmãos e irmãs, Now that's the final destiny. That's the final way. essa é a maneira final. So that's why the Lord said, I have to go. É por isso que o Senhor disse, eu tenho de ir. Otherwise, the comforter will not come. Se eu não for, o confortador não virá. Now, when comforter is in you, Agora, quando o Consolador está em você, you are no longer limited by space. você não mais é limitado pelo You are espaço, no longer limited by the time. não mais é limitado pelo tempo. Do you see, brothers Estão and sisters? percebendo, irmãos e Even irmãs?
2,000 years after the Lord's ascension. Mesmo 2000 anos depois da ascensão do Holy Senhor, Spirit, you still in o me. Espírito Santo ainda habita em mim. You see that? Estão vendo Even isso? today we are in Poço de Calda, Mesmo de hoje estamos em Poços de far Caldas, from Jerusalem, muito longe de in Jerusalém, the time of our Lord. na época do nosso Think Senhor. about it. Pensa If nisso. you want to be the best disciple of our Se Lord, você quer ser o melhor discípulo do nosso you Senhor, have to pray. tem que orar. You have to live in the first century. Ah, Senhor, tinha que viver lá no primeiro século. Second, you have to be born in that small country. Depois tinha que ter nascido lá naquele pequeno And one país. day you be called by your E master. além disso, um dia tinha que ser chamado pelo seu mestre. When our master in Jerusalem, E quando o nosso mestre estivesse em Jerusalém, and if you are in Galilee, se você tivesse You simply na miss him. Galiléia e ainda perdeu he o cannot be Senhor, with you all the time. talvez não podia estar com o Senhor o tempo So todo. you see, brothers, Estão vendo, irmãos e it is a irmãs? wonderful master. É um mestre maravilhoso, But thank God, mas graças a it is a Deus, good master. um bom mestre. He always think about eternal love. Ele sempre pensa acerca do He amor will love eterno. us with everlasting Ele love. vai nos amar com um amor que não tem That love limite. never ends. É um amor que nunca termina. Even he ascended to heaven, Mesmo que ele ascendeu aos he will céus, come back in the Holy Spirit. ele vai regressar no Espírito Santo. But brothers, Mas irmãos, now everything changed. agora tudo mudou. Do you see that? Estão vendo isso? But even when he was on earth, Mesmo quando ele estava sobre a terra, when he was training his quando ele disciples estava treinando os seus discípulos, from Bethany to Bethany. de Betânia até Betânia. In another way, Em outras palavras, the real way of Christian growth, a verdadeira maneira do crescimento never cristão outwardly, nunca é exteriormente, always inwardly. é sempre interiormente. But let's stop for a moment. Mas vamos parar por um momentinho aqui. In the time of our Lord Jesus, Na época do nosso Senhor Jesus, when he had disciples with him, quando ele tinha os discípulos em sua companhia, now brothers, agora, irmãos, how this disciple learned something from the Lord. como que esses discípulos aprendiam alguma coisa do Senhor? You see? Tá vendo? Now, we got the secret from John. Vamos obter o segredo do João. Now, let's turn to 1 John chapter 1. Vamos abrir a primeira epístola de João, capítulo 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Now think about it. Vamos pensar junto aqui Our agora. Lord is the word became flesh. O nosso Senhor é o verbo, a palavra que se fez carne. So now he really tabernacle among men. E agora ele, de fato, tabernaculou entre os homens. So according to the disciples, Então, de acordo com os discípulos, he is just like one of them. o Senhor era como um deles. So how do you interact with the other person? Como vai interagir com outras pessoas? In other words, how to interact with the world today? Como vai interagir com o mundo hoje? If you want to be a good disciple, Se você quer ser um bom discípulo, very interesting. muito interessante. Now, according to John, De acordo com João, he said, which we have heard. ele diz que temos Do you ouvido. see that? Estão The vendo isso? sense of the sight. O No, senso, the sense of hearing. o sentido da audição. And which we have seen E que with temos our eyes. visto com os nossos próprios olhos. Another sense. Outro sentido, Which we have looked upon. o que contemplamos And our hands have handled. e as nossas mãos Now, apalparam. when you talk about handle, Quando fala sobre apalparam, you talk about touch. fala sobre o sentido do You tato. understand? Estão entendendo? Be the disciples of Christ. Ser os discípulos de Cristo In the first century. no primeiro século, Because he is the word became the flesh. porque ele é a palavra que se fez He carne is just like one of the human beings. e ele era como um dos outros seres So humanos. if you want to be perfected by your master, Então, se você quer ser aperfeiçoado pelo seu mestre, remember, how do lembre-se, you know your como master? você conhece seu mestre? Now it was told, the secret was told by John, O segredo nos foi dito pelo João, by his 5 senses. pelos 5 sentidos. That's why he said, É assim que ele diz, é isso que ele diz. behold, we Contemplai. have seen his glory. Nós vimos a sua We have glória. beheld his glory. Nós contemplamos a sua And glória. when John the Baptist, when John was somehow leaning upon the breast of our Lord, Quando João estava reclinado no peito do nosso Senhor, he had been touched by love. ele foi tocado pelo amor. And brothers, sisters, Então, irmãos e and irmãs, remember when he see our Lord first, quando ele viu pela primeira vez o nosso Senhor, they can't help but follow our Lord. ele não pôde fazer outra coisa senão seguir o nosso So Senhor. if you really go through
the training of the 12. Então, se você realmente vai pelo treinamento dos 12, How our Lord trained his people. como o nosso Senhor treinou o seu povo, And you find that this disciple, they learn everything about their master e você descobre como os discípulos aprenderam tudo sobre o seu mestre through their 5 senses. por meio dos seus 5 sentidos. They are not only see, Eles não apenas they also viram, look, eles também ouviram, they also hear, também ouviram they also e touch. também apalparam Sometimes they even smell. e às vezes até mesmo sentiram o aroma. Before they meet him, Antes de encontrá-lo, they know that he must be there. eles sabiam, eles devem estar How aqui em to algum describe lugar. that kind of feeling? Como descrever esse tipo de sentimento? Smell. O aroma. So in our body, Então, no nosso corpo, we know there are 5 senses. nós sabemos que há os 5 sentidos. By this way, E dessa maneira, we should be able to know our master. nós deveríamos conhecer o nosso We should mestre. know the way of our master. Deveríamos saber o caminho do nosso And we should mestre. know his will. E deveríamos saber a sua We should know his vontade. commandments. E deveríamos saber os seus mandamentos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, these are the first disciples of Christ. esses assim foram com os primeiros discípulos de Going through Cristo. 3 years and half training, Passando por 3 anos e meio de treinamento. brothers and sisters, Irmãos e and irmãs, starting from e Bethany, começando da Betânia and with Bethany, e terminando na and Betânia. you discover E você descobre o when quê? our Lord teaches something, Quando nosso Senhor ensina alguma He coisa, always going that way. Ele sempre ensina nesse He caminho, prepared that way. sempre preparando esse You caminho. remember one day he was in Você lembra um dia Samaria. quando o Senhor estava em Samaria? He met a Samaritan woman. Ele encontrou aquela mulher samaritana. And Samaritan woman even discussed religion with him. E a mulher samaritana até mesmo discutiu religião com o nosso And he Senhor. said, now we worship in this mountain. Ela diz, nós adoramos nessa And montanha. you worship in E Jerusalem. vós adorais em Jerusalém. That's difference between the Jews and the Samaritans. E essa era a diferença entre os judeus e os samaritanos. Now in Jerusalem, Agora, em Jerusalém, you find all the disciples of Moses. você encontra todos os discípulos de Moisés. Because of him, you have temple, Por causa de Moisés, temos o you have templo, the priesthood, o sacerdócio, you have all the outward things. todas aquelas coisas exteriores. You have the law of Moses. Tinha a lei do Moisés. Remember. Lembre-se. So now choose whether false religion or true religion. Não era questão de falsa religião ou verdadeira religião. Now remember, brothers. Agora lembre-se, irmãos e irmãs. Definitely, this mountain is false one. Claro, essa montanha aqui da Samaria era falsa. Jerusalem is correct one. A montanha em Jerusalém era a montanha certa. But what the Lord said, Mas o que o Senhor disse? the time shall come, O dia chegará neither in this que mountain nem nessa montanha nor in e Jerusalem. nem lá em Jerusalém. In Jerusalem, Em Jerusalém, you have found so many há worshippers. tantos adoradores. But the Lord said, Mas o Senhor disse, they are not real. eles não são reais. Why? Por quê? Their spirit is already dead. Porque o espírito deles já está morto. So how can they worship? Como eles podem adorar? They can only use their mind, use their will to worship. Eles só podem usar a sua mente e a sua vontade para It's adorar. not true worship. Não é uma verdadeira Do you adoração. see that? Estão vendo They are very isso? religious. São muito No doubt religiosos, about sem that. dúvida nenhuma. And can you say that Você pode dizer if you que, base on Bible baseado na and you Bíblia, can find it in Jerusalem, everything was correct. que você vai descobrir que em Jerusalém estava tudo correto. Remember that. Lembre-se. But one thing is that Mas uma coisa, God is looking for the true worship. Deus está buscando os verdadeiros Think about adoradores. it. Pensa nisso. The true worshiper neither in this mountain nor in Jerusalem. Os verdadeiros adoradores nem nessa montanha aqui em Samaria, nem na montanha de Jerusalém. The time shall come. Chegará o tempo. Who is the true worshiper? Quem são os verdadeiros adoradores? They worship in spirit and truth. Os que adoram em espírito e em And the verdade. Lord said, E o Senhor disse, God is spirit. Deus é espírito. Oh, that is one of great discovery, brothers and sisters. Isso é uma das maiores descobertas, irmãos e Today, irmãs. people just forget about that. Hoje as pessoas esquecem esse They fato. need help of a great, grander building to help them to worship. Eles necessitam da ajuda de uma grande edificação para ajudá-los a They need adorar. help. Necessitam a ajuda disso. Because they didn't realize God is spirit. Porque eles não perceberam ainda que Deus é So you see, espírito. brothers and Estão sisters, vendo, irmãos what e the irmãs? problem with the Qual é Jerusalem? que é o problema com What Jerusalém? the problem with the true Jews? Qual é o problema com os verdadeiros What the judeus? problem with the disciple of Moses? Que é o problema com os discípulos de Moisés? You see, brothers? Estão vendo, irmãos? They all worship, Todos adoram, but they are not real worshipers. mas não são reais Do you adoradores. see that? Estão vendo Now, isso? Father is looking for the true worshiper. Mas o Pai está buscando, procurando os verdadeiros Through the adoradores. true worshiper. E os verdadeiros adoradores, Somehow you hit him.
de alguma reach forma him. vão alcançá-lo. Do you understand? Estão entendendo? Now, because he is spirit, Agora, porque ele é and you espírito worship him in your e mind. você o adora na sua mente, Now, my brothers, agora, irmãos e you irmãs, never hit him. você nunca o alcança. You say, I worship him. Você diz, estou adorando, You said you worship você him, disse que está adorando, but you never worship him. mas você nunca o adora. But the time shall come, Mas o tempo chegará which the true que worshiper o verdadeiro adorador is worship God in spirit. vai adorar and a in truth. Deus em espírito e em verdade. Now, what is the spirit? Agora, o que é o espírito? And remember how how our Lord talked to Samaritan woman. E lembre-se como o Senhor falou com a mulher de Samaria. Now you know that outside of Samaritan woman there was a well, Você sabe que fora da mulher de Samaria tinha um poço. and the Lord promised Samaritan woman, E o Senhor prometeu à mulher samaritana, if you drink of this water that I give se you, beberes dessa água que eu te der, now there will be a well of spring in you. haverá uma fonte viva dentro de você. In another word, Em outras palavras, when God created Adam, you and me, quando Deus criou Adão, a você e He a already mim, created something like well, Ele já criou algo semelhante a um poço very deep, muito profundo, never designed, only designed for the living water. que foi designado para água viva somente. Now, because your sin and my sin, Agora, por causa do seu pecado e do meu pecado, this well is filled with mud. esse poço se encheu de sujeira. So now you need the work of the cross. Agora você necessita da obra da cruz Take away the dirt away, para remover aquela sujeira. and then E então, will be a well of spring up in you. haverá uma fonte de água viva jorrando dentro de você. So, brothers, Então, what irmãos, is that well? o que é essa fonte? Our spirit, É o nosso the espírito, very depth of our o being. mais interior do nosso ser. Only when we worship in the spirit, Somente quando adoramos em only espírito, when the living water in the well. somente quando a água viva está dentro do poço, That's match. é quando isso ocorre, That's complete. aí está completo. So, brothers, Irmãos e irmãs, Father is looking for that. o Pai está buscando He isso. couldn't find it in Judaism, Não pôde encontrar isso no judaísmo, nor in Samaria. nem em Samaria. So, brothers and Então, irmãos e sisters, irmãs, the Lord says, time shall come. o Senhor disse, chegará o tempo. Why? Por quê? Very simple, brothers. Muito simples, irmãos e irmãs. The living water is the Holy Spirit. As águas vivas é o Espírito Santo. And our spirit is like that well. E o nosso espírito é como aquele poço. So you have a well, Então tem um poço you have the water. e tem a água. Now, brothers, Agora, irmãos, if you want to translate it into Pauline language, se você quer traduzir na linguagem do Paulo, he called it outward man. e chama de outward, Outward man. o homem exterior. So, my brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, Holy Spirit, Espírito Santo. bear witness with our spirit. Então, é o homem interior. O Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito. We are the children of God. Nós somos filhos de Holy Deus. Spirit, O Espírito Santo, living water, água viva, and our spirit e o nosso espírito like well. como aquele poço, é o homem interior. Do you see that? Estão vendo isso? So, in another way, Em outras palavras, so our spirit o nosso espírito like organ, é como um órgão, just like our body, é assim como o nosso corpo, to have a sense of this world. que o nosso corpo é designado para ter o sentido desse My mundo. brothers, Mas, irmãos, if you follow Christ se você segue Cristo, in the first century, no primeiro século, you have to follow what John has done. você tem que fazer como João fez. To see, Ver, to hear, ouvir, to taste, to apalpar, touch, to tocar. handle. Now that's how you know the Lord. É assim que eles conheceram o Senhor. But brothers, Mas, irmãos, if the Lord love us with everlasting love, se o Senhor nos ama com esse amor que não tem if fim, that love is without end, se é um amor que jamais termina, listen carefully, brothers. ouçam, irmãos, com atenção. Everything the Lord taught when he was on earth, Tudo que nosso Senhor ensinou enquanto esteve na terra, eventually finalmente, ought to be transformed into the inner channel. tem que ser transformado naquele canal Do interior. you see that? Estão Our percebendo Lord already isso? ascended to heaven. Nosso Senhor já havia ascendido aos céus. Now, if we talk about space, Agora, você está falando sobre a questão We are in espacial, different space. estamos num espaço we are in diferente, different time, num tempo diferente. but the Holy Spirit Mas o Espírito Santo always with us. sempre está conosco. So now, brothers, Então agora, irmãos e you irmãs, know them. agora nós os How conhecemos. do you know them? Como nós o How conhecemos? do you know Christ? Como você conhece If you Cristo? are his disciples,
by 5 senses of your body. pelos 5 sentidos do seu corpo. So our outward body Nosso corpo exterior, plus our soul mais a nossa alma, or personality. ou a nossa We personalidade, call this outward man. chamamos isso homem exterior. But don't forget, Mas não se esqueça, after we are saved, depois que fomos Holy salvos, Spirit o Espírito Santo dwell in our spirit. habita no nosso espírito, And our spirit is that well. e o nosso espírito é aquele poço, It's the depth of our very being. é as profundidades do nosso ser. It's just like our body. É como o nosso corpo, Only our organ é somente um órgão full of senses. cheio de sentidos. So, my brothers, Então, irmãos e irmãs, now the way you know the Lord, agora a maneira como você conhece o the Senhor way you experience the Holy Spirit. é a mesma maneira como você vai experimentar o Espírito Santo. see, brothers, Estão vendo, irmãos? When Peter Quando Pedro denied the Lord 3 times, negou o Senhor 3 vezes, and then então he discovered ele descobriu, when he denied the Lord, quando ele negou o Senhor, he met his master from a distance. ele encontrou o seu mestre, olhou o seu mestre de longe. Just that one look from his master, Somente aquele olhar do seu mestre he went out and wept and broke it. fez com que Pedro saísse e chorasse quebrantado. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, all the disciples, todos os discípulos, they know that look. eles conheciam aquele olhar. And even John know that E touch. mesmo João conheceu até o apalpar do Senhor. When he leaned upon the breast of his Quando ele master, reclinou-se sobre o peito do he seu felt mestre, that touch. ele sentiu, tocou o Senhor. One day, Um dia, when he had been resurrected, quando o Senhor havia sido ressuscitado, then he fall upon him like a dead man. então o João caiu perante o Senhor como um homem morto. Then once again, Então, uma vez he mais, experienced that wonderful touch. João experimentou aquele maravilhoso tocar do Senhor. But don't forget, Mas brothers, não se esqueçam, irmãos, even though our Lord already ascended to heaven, mesmo que nosso Senhor já havia ascendido aos céus, he come back in the Holy Spirit. ele retornou no Espírito We Santo. continue to walk from Bethany to Bethany. Nós continuamos essa caminhada de Betânia para Betânia. It's still the same way. É ainda o mesmo caminho. But let me ask you, Mas deixa eu te fazer how uma do you pergunta. know your Holy Spirit? Como que você conhece o Espírito Santo? Never by your body, Nunca pelo teu corpo, only through our spirit. somente por meio do nosso So you see Espírito. that? Estão vendo You have isso? to exercise the 5 senses of your spirit. Tem que exercitar os 5 sentidos do seu espírito. Just like when our Lord was on earth. Assim como quando nosso Senhor estava sobre a You terra. have to look, Eles tinham que olhar, you have to listen. tinham que ouvir. Now, brothers, Agora, irmãos, now that's how you grow. É assim que se The cresce. same thing. Da mesma forma. Now, Holy Spirit Agora o Espírito will Santo exercise its influence. vai exercitar a sua influência. So when that influence touch our spirit, Quando aquela influência toca o nosso espírito, now, brothers, irmãos, we do not know how to describe it. nós não sabemos como descrever. But somehow, Mas de alguma forma, the Spirit transmits that feeling to our body. o Espírito transmite aquele sentimento para o To nosso our whole corpo, being. para todo o nosso ser. So somehow you feel Então, de that. alguma forma você sente, I'm touched. eu fui tocado. Or I smell something. Ou eu posso perceber a fragrância de alguma I coisa. hear the whisper of the Holy Spirit. Eu posso ouvir o sussurrar do Espírito Santo. So, brother and sister, Então, irmãos e irmãs, now you never lose this art. você nunca perde esse If conhecimento. you always lose this art, Se você perder essa faculdade, think about it. pensa nisso. Now that's the whole emphasis Então, toda essa é a principal ênfase of his discipleship. do discipulado. Everything he taught on earth, Tudo que o Senhor ensinou na terra it only become our reality somente se torna nossa when we realidade hear it in the Holy Spirit. quando nós o ouvimos no Espírito So, Santo. brothers and Então, irmãos sisters, e irmãs, everything worked on the cross. tudo a obra que o Senhor fez na cruz It was the Holy Spirit translate everything into and apply to us. é o Espírito Santo que traduz tudo e aplica a nós. You see what I mean? Estão brothers? vendo o que eu quero dizer, How do you irmãos? experience the dying of Jesus? Como você experimenta o morrer de Jesus? Don't forget, Não se these are esqueça, the work of the cross. é baseado na obra da cruz. Holy Spirit exercises influence in O us. Espírito Santo exerce a sua influência em nós. Normally, we are still very active. Normalmente somos muito ativos. When you want to do something, Quando você quer fazer alguma coisa, somehow Holy Spirit apply an influence called death. de alguma forma o Espírito Santo aplica uma influência chamada morte. We don't know how to say it. Nós não sabemos como dizer isso. Whether it's a touch, Se é um toque, whether it's a smell, se é um aroma, whether it's a seeing, we do not se é know. uma visão, não sabemos. But sometimes it's one influence. Às vezes é uma influência. But in our being, Mas no nosso ser, we may feel in 3 different ways. nós podemos sentir em 3 maneiras diferentes. Either by touching, Seja pelo tato, or by hearing, ou pela audição, or by smelling. ou pelo aroma.
aroma. So you see, brothers and Estão sisters, vendo, irmãos e irmãs? thank the Lord. Graças ao Senhor. Everything we ought to know today. Tudo que nós deveríamos saber hoje. But unfortunately, Mas we infelizmente, still live in the outward world. nós ainda vivemos no mundo We exterior. want to follow tradition. Queremos seguir a tradição. Much easier. É mais You fácil. don't have to work hard. Não tem que trabalhar duro. Because tradition say you do this and you do that. Porque a tradição diz assim, faz isso aí, não faz outra And we coisa. still depend on the outward situation. E ainda dependemos das coisas externas. Where you find a building. Quando tem aquela edificação tall. grandiosa, tão alta. Almost lead you to heaven. Quase só olhar aquele edifício te conduz Then ao you feel céu. you are so small. Então você se sente tão pequenininho. Now, by the help of the building, E aí, pela ajuda daquele edifício, you start to worship. você começa a adorar. But brothers, Mas, the irmãos, day shall come chegará o dia when Jesus died on the quando cross. Jesus Cristo morreria na cruz When do he Calvário. ascended to heaven, Quando ele ascenderia aos céus he was anointed as e Christ. seria ungido como Cristo. And that spirit not only filled the head, also filled the E body, aquele filled you and Espírito não me. apenas encheu a cabeça, mas encheu também o corpo a você e a So mim. today he's still anointed. Então hoje ele ainda está ungindo. If he is still anointed, Se ele ainda está ungindo, you can help smell the fragrance of você Christ. não tem outra alternativa se não perceber o aroma de But Cristo. why today people don't feel it? Mas por que hoje em dia as pessoas não percebem? Because we know that it's easier to work outwardly. Porque nós sabemos que é mais fácil trabalhar But externamente. thank the Lord. Mas graças ao From the Senhor, very beginning, desde o princípio, even when our Lord was on earth, mesmo quando nosso Senhor estava sobre a terra, he already prepared the way Ele já havia preparado o caminho for us to go to deeper, para que nós fôssemos mais for us to profundo, go to inner, para que não fôssemos para o interior, because Christ dwells in us. porque Cristo habita em nós, Christ who lives in us. que Cristo vive em So nós. think about it, brothers and sisters. Então pensa nisso, irmãos e That's irmãs. exactly the norm of the way of Paul. Essa é a norma do caminhar de Paulo. And now in his epistles, E agora nas epístolas de he Paulo, tried different way to impress us. Paulo vai tentar nos impressionar de diferentes Now, when he maneiras. first visited the church in Antioch, Quando ele visitou a igreja de Antioquia pela primeira vez, helped them. ele os ajudou. do you see that? Estão vendo isso? And then when everybody experienced the anointing of the Holy Spirit, Quando todos estavam experimentando a unção do Espírito Santo, what o does that mean? que significa isso? Strictly speaking, Falando estritamente, anointing is historical. a unção é algo histórico. But today, Mas hoje, Holy Spirit still do its effective work. o Espírito Santo ainda está fazendo essa obra efetiva. So in principle, Em the princípio, moment he o anointed, momento que ele ungiu the moment we smell the fragrance of Christ. é o momento em que percebemos a aroma da fragrância de But Cristo. don't forget. Mas não esqueça, When that influence upon our vessel, upon our spirit, quando aquela influência está sobre o nosso espírito, so somehow we feel touched. de alguma forma nós sentimos tocados. Do you see that? Estão vendo isso? And because that touch was so smooth, E porque aquele toque é tão suave, it's like oil upon the door, é you know? como And the door. Now, when you open when you open the door, é como óleo and naquele sometimes na trinco sometimes da you see porta. the pivot, you know, and sometimes you find some noise. Quando você abre a porta faz aquele barulho ali na junta. So you need some kind of oil Precisa to put on it. lubrificar. Hã? A Yeah. dobradiça. And then you lubricate it, Tem que pôr óleo na dobradiça, viu, irmão? so you never hear that kind of noise anymore. Então, aí não ouve mais o barulho da porta. So we are like a machine, you see. Então é como uma máquina. And some machine move around, Tem uma máquina que move com silêncio, but because of our suavidade, flesh mas por causa da nossa carne, and lots of noise. tem muito barulho nessa So because dobradiça. of that, we need that anointing. Por causa disso necessita essa unção. So when that anointing upon us, Quando a unção está sobre you nós, feel the touch. você vai sentir o toque. Do you see that? Tá vendo isso? When it's touch, Quando é tocado, you know, so smooth, sabe, alguma coisa suave, so soothing. tão macio. You know that's the Holy Spirit. Saberás, isso é o Espírito Santo. Remember, brothers, Lembre-se, irmãos. if you set your mind on the flesh, Colocarmos a nossa mente na carne, the Bible said the oil never pour upon the porque flesh. a Bíblia diz o óleo nunca se derrama sobre a carne. So if you feel Se uncomfortable, você se sente desconfortável, if you feel uneasy, se sente que não está bem, as if you have eaten that dead mouse, como se tivesse comido um rato morto, now, brother, you don't know how to explain it. não sabe como explicar, But anyway, brothers, mas de alguma that forma, irmão, influence in our spirit é a influência no nosso espírito will be transmitted to our que é being. transmitida para o nosso Now, ser. we don't know how to explain Nós that. não sabemos como It's explicar, different from our body porque é senses. diferente dos sentidos do nosso corpo. Sometimes it's touch. Às vezes é um toque, Sometimes combination of touch and smelling and other às things. vezes é a combinação do tato com a audição, o olfato, But very important. mas muito Paul importante. told us. Paulo nos falou, If we set our mind on the flesh, colocarmos a nossa mente na carne, death.
Isso é morte. If we set our mind in the Spirit, Se colocamos a nossa mente no Espírito, that's life isso é and that's vida peace. e paz. So, brothers and sisters, Então, irmãos e how irmãs, do you know the Holy Spirit is working in us? como sabemos que o Espírito Santo está trabalhando em nós? When you when you go to the website, Quando você vai para a internet, you can travel everywhere. pode viajar o mundo inteiro. You know, the way we call it, we more normally talk about the surf online. Normalmente Surf, falamos de surfar na internet, you né, see, irmão? when you surf, you can surf anywhere. Está surfando, pode surfar por qualquer lugar, né? But you know, there are many zones are dangerous. Mas você sabe que tem muitos lugares que são zonas de perigo. When you almost reach that zone. Você quase está surfando ali, quase naquela zona. Now, my brother and sister, Agora, irmãos when e you irmãs, set your mind on the flesh, você coloca sua mente na carne, you feel death inside. você vai sentir então a morte no seu interior. Now, my brothers, Agora, irmãos, you know that definitely is not smooth at all. Você sabe que não é mais aquela porta sem This barulho. is not anointing, Não há unção, but thank the Lord. mas graças ao Senhor. When you follow the Holy Spirit, Quando você segue o Espírito Santo, when you set your mind in the Holy Spirit, quando você coloca sua mente no Espírito let Santo, Him anoint you. deixa que Ele o unja você. And then, brothers, Então, you feel irmãos, peace. você sentirá paz. And by this way, E dessa you're maneira, wonderfully protected. você será protegido de maneira So, maravilhosa. brothers, Então, irmãos e today, irmãs, if you try to help young people, hoje se você tenta ajudar os jovens, it's very difficult. é muito difícil. The world full of O temptation. mundo está cheio de tentações. Remember. Lembre-se, Only one way to teach young people. tem somente uma maneira de ensinar os jovens. Let them experience the touching of the Holy Spirit. Que eles experimentem o toque do Espírito Santo, That wonderful anointing. aquela maravilhosa unção. So before we conclude, Então, antes de concluirmos, let's try to go to a portion of the Bible. vamos passar por uma passagem da Bíblia That is Habakkuk chapter 3. que está no livro de Abacuque, no capítulo 3. Chapter 3, verse 17. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, Though the labor of the olive may fall, and pro- the fields yield no food. o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Yet I will rejoice in the Lord. Todavia eu me alegro no I Senhor. will joy in the God of my salvation. Exulto no Deus da minha salvação. The Lord God is my strength. O Senhor Deus é a minha fortaleza. He will make my feet like deer's feet. Ele faz os meus pés como os pés da corça He will make me walk on high hills. e me fará andar nos lugares altos. To the chief musician, Ao mestre de canto, with my string para os instrument. instrumentos de corda. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are the string instrument. nós somos esses instrumentos de corda. Sometimes we feel that the fig tree may not blossom, Às vezes nós sentimos que a figueira não floresce, nor fruit on the vine, nem mesmo tem fruto na videira, but somehow mas de alguma forma, the anointing a unção try to put the oil on us. tenta colocar esse óleo sobre nós. Now our string instrument Agora nosso instrumento de corda experience the touch of our Lord experimenta o toque do nosso Senhor. with that wonderful E oil. com aquele óleo maravilhoso, Brothers and sisters, irmãos e irmãs, we can help but say, não podemos fazer outra coisa yet senão I will dizer: rejoice in the Lord. todavia eu me I alegro will no joy in Senhor. God of my salvation. Exultarei no Deus da minha The Lord salvação. God is my strength. O Senhor Deus é a minha He will make fortaleza. me feet like deer's feet. Ele me dará pés como os pés das He corças. will make walk on my high. Ele me fará andar nos lugares altos. Brothers and sisters, Irmãos e what the irmãs, difference? qual que é a diferença? Before the touch Antes do toque and after the e touch. depois do toque, So every day todos os dias, we need anointing. nós precisamos da unção. We need to be touched by the Holy Spirit. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito It Santo. is that golden touch. É aquele toque de ouro We are alive again. que nos torna is vivos that golden novamente. touch. É aquele toque de ouro We come back again. que nos faz retornar. It is that wonderful touch. É aquele maravilhoso toque We come to His presence again. que nos leva novamente à sua Brothers and presença. sisters, Irmãos e irmãs, because of that touch, por causa daquele it toque, turned the whole wilderness into
oasis. Ele transforma todo um deserto num oásis. So, brothers, Então, irmãos, there is an anointing há uma unção in every one of em us. cada um de nós. So that's touch. Então, esse é o But toque. the wonderful thing is that Uma coisa maravilhosa é o after seguinte: the touch, depois do toque, there is a teaching of anointing. vem o ensinamento da unção. Somehow your mind is enlightened. De alguma forma, sua mente é Somehow iluminada. you hear something. Às vezes você ouve algo, You smell something. você percebe o olfato de So in algo. that anointing, Naquela unção, you have touch, tem o toque, you have smell, tem o olfato you also have hearing. e também tem a audição. So in this way, E nessa you maneira, hear the whisper of the Holy Spirit. você ouve o sussurrar do Espírito Santo. So may the Lord speak to our Então, hearts. possa o Senhor falar ao nosso We coração. almost use 2 evenings Nós quase já empregamos 2 just to lay the noites foundation só para colocar o fundamento, for us to know. para nós sabermos The whisper of the Holy Spirit o que é o sussurro do Espírito is Santo for everyone. e saber que é para todos e para cada um It's a de normal nós. way. É a maneira normal. Brothers and sisters. Irmãos e irmãs, It's a normal Christian way. isso é a maneira cristã It will normal lead to normal Christian growth. que vai nos conduzir ao crescimento cristão Now, if normal. you exercise your body, Se você exercitar o seu corpo, your senses will become very keen. seus sentidos vão ficar muito aguçados. If you exercise your Se spirit, você exercitar o seu espírito, like Paul said, como Paulo disse, exercise the godliness. exercitar a piedade. It means that exercise your spirit. Significa exercitar o seu espírito. To exercise your body, you have some benefit, but not much. Para exercitar o seu corpo tem algum benefício, mas não é muito. Now, today, how much time we spend in exercising our health? Hoje em dia, quanto tempo a gente gasta exercício para melhorar a saúde? But how often Mas com quanta you frequência exercise your spirit? você exercita o seu espírito? Oh, my brothers. Meus irmãos If e you minhas go through irmãs, the 4 Gospels, se você passar pelos 4 evangelhos, what the Lord has done o que o Senhor fez when He became the master to the disciples. quando Ele se tornou o mestre daqueles discípulos? Remember, brothers, Lembre-se, if you irmãos, want the love to continue, se você quer o amor de maneira continuada, remember, His love lembre-se, is love to the end. o seu amor é um amor que vai até o fim. So thank the Então, Lord. graças ao Senhor. Now, today, unless we really hear the whisper of the Holy Spirit, Hoje, a menos que realmente ouçamos o sussurro do Espírito Santo, we still live in the outer world. nós ainda estaremos vivendo nesse mundo We exterior. need wonderful music to help us to worship. Precisamos de uma música maravilhosa para nos ajudar a adorar. We need a great, grand, wonderful building to help us to worship. Precisamos de um edifício grande, maravilhoso para ajudar na adoração. The Lord said, the time shall come. Mas o Senhor disse, chegada a hora, Neither this mountain nem nessa montanha, nor Jerusalem. nem lá em Jerusalém, The Father is looking the true o worship. Pai está buscando os verdadeiros If we adoradores. worship Him Se nós o in adoramos spirit em and in truth, espírito e em verdade, because God is spirit. porque Deus é espírito. Think about it. Pensa nisso. That great rediscovery. A maior descoberta de Now, todas. in the life of John, Agora, na vida de João, he discovered ele descobriu: God is spirit, Deus é espírito, God is light, Deus é luz and God is love. e Deus é amor. No great discovery than what John has done. Não há maior descoberta do que essas descobertas de João. John Newton is behind it. Nem Isaac Newton Einstein is conseguiu. behind Nem o Einstein conseguiu. Oh, my brothers and sisters. Meus irmãos e minhas Just one irmãs, phrase. uma frase. God is spirit. Deus é espírito. It will turn the way of our worship from outward way to the inner way. Vai mudar a maneira da nossa adoração, de uma adoração externa para uma adoração This is interna. New Testament way. Isso é a maneira do Novo That's Testamento. why É por isso que Holy Spirit o Espírito will Santo start a new chapter. vai começar um novo Starting capítulo from chapter 13 of the book of a Acts. partir de Atos capítulo 13. So we have many things to share with you. Temos ainda muitas coisas para compartilhar com os So we will irmãos. continue Então, afterwards. continuaremos But posteriormente. may the Lord really impress Mas with us, possa o Senhor realmente nos impressionar, especially young people. especialmente os jovens. Now, don't go wrong way. Não vá pelo caminho The errado. church has gone wrong way for more than 2,000 A years. igreja tem ido pelo caminho errado por mais de 2000 anos. So thank the Lord. Mas graças ao Senhor, How we are so privileged. como é grande o nosso privilégio. We have been reminded this wonderful message. Como nos é
fazer lembrar essa maravilhosa May mensagem. this conference, Possa essa when we come out conferência, from this quando conference, nós sairmos dessa conferência, everyone is different. cada um de nós possa When you sair go back to your diferente. Quando você society, for de volta para sua casa, only 1 or 2 years later, que somente 1 ou 2 anos depois, your community will feel it. a tua comunidade possa They sentir will a smell the diferença. fragrance of Eles Christ. possam perceber a fragrância de Cristo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this is the testimony of Christ. esse é o testemunho de Cristo. So may the Lord really speak to our heart. Possa o Senhor realmente falar ao nosso coração. Let's pray. Vamos orar. Amado Pai, que realmente possamos aprender esse caminho da verdadeira adoração. De adorar o Senhor em espírito e em verdade. E não só isso, de também ouvir a doce e suave voz do Espírito Santo. Que assim seja, até que um dia vejamos o Senhor face a face. É a oração que nós fazemos no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém.